Colossenses, capítulo 3, versos de 1 até 4. Farei a leitura na nova versão internacional da Bíblia Sagrada. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Pai Celeste, nos ajuda mais uma vez. Dirige-nos por estes próximos minutos, meu Deus, de modo a que a Tua palavra seja entregue, ela que já foi lida, será agora explicada e depois aplicada aos nossos corações. Me ajuda, eu preciso da Tua graça, Senhor, porque de mim mesmo nada tenho para estes irmãos e irmãs. Também ajuda a Tua igreja a aquietar o coração e a receber a Tua palavra com os corações dispostos para serem por Ti alcançados e abençoados. Que esta palavra, que também é desafiadora, que certamente vai mexer com áreas das nossas vidas as quais não ficamos muito confortáveis, encontre lugar nos nossos corações, mas não somente isso, que ela seja aplicada nas nossas vidas, porque disso que se trata ser um seguidor, ser um discípulo de Cristo: ouvir e aplicar a sua palavra, ouvir e praticar a sua palavra. Então, Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus eu te peço, amém. Glória a Deus. Viva com a cabeça nas nuvens. Quando celebramos, meus irmãos e irmãs, 504 anos da Reforma Protestante, cabem reflexões sobre os caminhos da igreja. Melhoramos? Retrocedemos em alguma coisa? Ou será que estamos mais crentes? Depois de 504 anos, podemos lançar um olhar sobre isso, sobre o movimento, sobre as bases, sobre o que ele defendia, e nos enquadrar como igreja e responder a essas perguntas, independente das respostas para o coletivo, como igreja, para a igreja como um todo. Esta noite eu quero ficar e focar no individual, no nosso dia a dia. Amanhã é segunda-feira, e segunda-feira traz seus desafios todas as semanas. Inclusive, às vezes eu nem consigo prestar atenção no culto, porque eu sei que amanhã é segunda e eu tenho isso, aquele outro para resolver. Como cristãos e cristãs, somos chamados a refletir. E refletir é maquinar, é ler a palavra, colocar nossa vida de acordo com esse parâmetro que é a palavra, e olhar quão perto ou quão longe, quão distante estamos destas palavras. Refletir. O acompanhamento pastoral dos nossos irmãos, da nossa igreja, irmãos e irmãs, permite-me vivenciar, participar e também constatar o quanto todos nós precisamos de solidez naquilo que nós cremos. Como precisamos de mais fé todos os dias, amados irmãos e irmãs. Como precisamos fazer a oração dos discípulos e pedir: Senhor, aumenta a minha fé. Como precisamos de fé, porque sabem como é fácil desmontar
desabar, ir à lona literalmente diante de problemas, diante de provas e diante de tribulações que todos os dias passamos, que todos os dias nos são apresentados. Ainda bem que não entramos nessa enganados, porque Jesus disse, João 16:33, no mundo tereis aflições, terão aflições, mas tenham ânimo, eu, disse Jesus, eu venci o mundo. E toda vez que eu cito esse texto bíblico, eu não posso deixar de lhes lembrar, Jesus disse, eu venci o mundo. Então, se quisermos vencer também, precisamos estar nele, em Jesus. Até porque em João 15, ele disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E completou, sem mim, vocês não podem fazer nada. Oh, meus irmãos, que convite a dizer, apeguem-se a Jesus, apeguem-se a Ele. É como se ouvíssemos Ele dizendo, venham comigo, anda comigo. Costumo brincar e brinco com alguns irmãos aqui também, e já desde o passado, um dos meus filhos, o mais velho, dizia, vem comigo que você brilha, pai. Vem com o pai, ele dizia. E eu tomo isso como que Cristo nos convidando essa noite, vem comigo que vocês brilham. Aleluia. E com Jesus não é só a brincadeira do meu filho quando menino, não é só a brincadeira que eu faço com alguns de vocês. Com Jesus você vai brilhar literalmente, porque Ele disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Que maravilhoso é isso. O título desta mensagem é provocativo, sim, claro. Viva com a cabeça nas nuvens. E a pergunta é, por onde anda a sua cabeça? A nível de fé, de espiritualidade, onde andamos com a cabeça? Viva com a cabeça nas nuvens. Paulo faz várias advertências à igreja de Colossos, uma igreja ainda nova, quando esta carta foi escrita, a carta aos Colossenses. E a igreja nova já estava sendo solapada, assolada, combatida pelos falsos ensinos, por falsos mestres. Já haviam ameaças que já estavam dentro da igreja. E isso leva Paulo a escrever para eles, mas também gerou ensinos preciosos, dos quais vamos nos servir hoje à noite, para aprender sobre o viver cristão, sobre o nosso andar, sobre a nossa espiritualidade. Paulo vai lhes ensinar sobre a sua nova identidade em Cristo. Quem eles eram por causa de Cristo, e esta noite também não vai ser diferente. Quem somos nós por causa de Cristo? Temos uma identidade, nós precisamos todos os dias reafirmar para nós mesmos e diante do mundo espiritual e diante do mundo secular, quem somos nós por causa de Jesus Cristo. E Paulo queria ajudá-los então a resistir os falsos mestres, mas também a como viverem uma vida digna do Senhor Jesus, uma vida digna de carregar o nome do Senhor Jesus, o nome de cristãos. E o texto vai nos dar já de cara o foco correto. O que é que andamos focando? Qual tem sido o nosso maior objetivo na vida? Porque o texto que lemos diz que o meu foco tem que ser Cristo e a vida que olha para cima, que olha para o alto, que espera as coisas lá de cima. São diretrizes para que o cristão viva de maneira agradável ao Senhor, para que com sua vida agrade a Cristo em todos os sentidos. São dois tópicos apenas. Quem éramos
É o primeiro. E o segundo, como viver aqui, ou quem somos hoje e como viver aqui. Só isso. Mas só isso vai nos custar alguns minutos e bastante reflexão, e depois não basta. Prática. Prática. Colocar em prática no nosso dia a dia. Quem éramos nós? O texto, quando abrimos, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Tem um portanto aí. O texto está fazendo uma ligação com os dois outros capítulos. Os dois outros capítulos teológicos, doutrinários, serão agora considerados a nível de prática. Em outras palavras, Paulo diz: bom, sendo assim, vamos à prática. O crente ressuscitou com Cristo, diz Colossenses 3 e o verso 1. Ressuscitou juntamente com Cristo. E sobre esse ressuscitar eu preciso voltar ao capítulo 2, aí mesmo de Colossenses, e olhar o verso 13 até o verso 15. O crente ressuscitou com Cristo. E Paulo diz em Colossenses 2, a partir do 13: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Éramos esses aí. É isso que éramos. Vejam, estávamos mortos, conforme afirma Efésios também nesse tema, em Efésios 2, 4 e 5. Mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Éramos mortos, zumbis, verdadeiros ambulantes, sem rumo, sem direção, sem foco, mas Deus deu-nos vida juntamente com Cristo. O apóstolo Paulo, aí em Colossenses 2, fala sobre morrer e ressuscitar, e é isso exatamente que simboliza o nosso batismo. Morremos para o velho homem, para a velha natureza, e simbolicamente ressuscitamos com Jesus Cristo. Significa morte para o poder do pecado que atuava em nós, morte para o poder que Satanás tinha sobre as nossas vidas. Mas mostra, por outro lado, na nossa ressurreição com Cristo, empoderamento, capacitação para viver uma nova vida, vida esta que Jesus almeja para todos nós. Quando ressuscitamos com Ele, nos levantamos em poder, no poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que atuou na vida do Senhor Jesus. Para quê? Para vivermos imitando o Senhor Jesus, para nos tornarmos parecidos com Ele cada dia. Paulo fala aí em Colossenses 2 sobre um escrito de dívida. Uma escrita de dívida, que é um termo do mundo greco-romano, era usado para caracterizar a dívida de uma pessoa. E no nosso caso, no caso daquele que foi convertido ao Senhor, dizia a respeito a dívida de cada um de nós com Deus por causa do pecado. Por isso Paulo afirma: todos pecaram, todos, não há nenhum justo, nenhum sequer, e como todos pecaram, carecem da glória de Deus, precisam da glória desse Deus. Essa dívida, esse escrito de dívida, tratava-se da dívida de cada um de nós junto a Deus por causa do pecado. Porém, o próprio Deus resolveu esse problema. Amém?
O próprio Deus resolveu a situação de nossa dívida com Ele mesmo. Ele usou de misericórdia para com todos nós. É isso que Paulo está dizendo. Ele usou de misericórdia para com todos aqueles que depositam a sua fé nele, através do Senhor Jesus. Então Deus pegou esse débito que nós tínhamos com Ele e cravou esse débito na cruz, e Jesus pagou a nossa dívida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa dívida cravada na cruz é sobre aquele comunicado que as autoridades cravavam na cruz do crucificado e que declarava o crime pelo qual aquele criminoso estava pagando. Jesus, ao morrer por nós, Deus cravou naquela cruz a cédula que era contra nós, o escrito de dívida que havia a teu respeito, a meu respeito, a seu respeito. Deus cravou naquela cruz dizendo: pago, não deve mais nada, está pago, está justificado. A cruz, então, marca a derrota dos poderes das trevas, das tempestades e dos poderes demoníacos. Na cruz, eles foram saqueados, foram despojados do seu poder de nos acusar diante de Deus, porque diante de toda a acusação pode-se ler pago, diante de toda a acusação pode-se ler justificado, não deve mais nada, está pago. É isso. A cruz, portanto, serve de vergonha para os poderes das trevas. O que não quer dizer que eles não continuem a lutar. Sim, continuam a lutar, continuam a fazer ameaça, continuam a tentar nos impedir, mas nós continuamos a resistir, conforme Paulo ensina aos Efésios, a resistir com as armas espirituais em Cristo Jesus. A cruz, nesse texto que lemos publicamente, revela a derrota dos poderes demoníacos, revela a derrota da tentativa deles de frustrar não o meu plano, de frustrar não o seu plano, mas frustrar os planos de Deus para a sua salvação, para a minha salvação por meio de Cristo. Porque, em resumo, é isso que Satanás e seus demônios tentam impedir, que sejamos salvos, que fôssemos salvos por Cristo Jesus. A cruz anula isso. Sabem por quê? Porque Jesus triunfou sobre as potestades lá na cruz do Calvário. Esse triunfar que Paulo falou aí em Colossenses 2 é a imagem de um cortejo militar triunfante. Sabe o que fazia um general vitorioso? Sabe o que fazia um exército vitorioso? O rei derrotado e os soldados sobreviventes que com ele sobreviveram àquela derrota, bem como os nomes dos episódios, um relato das batalhas nas quais eles haviam sido derrotados, eram trazidos em desfile pelas estradas de Roma, para que publicamente todos pudessem ver a derrota daquele exército. E aí Paulo afirma que Cristo pôs sobre as potestades, sobre a maldade, vergonha, porque triunfou sobre eles e os exibiu publicamente para a vergonha de todos eles. Cristo expôs Satanás e seus demônios à vergonha pública, como num cortejo militar, onde todo mundo que olhava: olha aí o derrotado, olha aí o exército derrotado. É isso que hoje você é em Cristo Jesus, alguém que triunfa sobre a maldade. Glória a Deus. Quem éramos? Éramos mortos, perdidos em nossos delitos e pecados. Hoje triunfamos em vitória para a vergonha do diabo e seus demônios. É assim que é. E aí, em segundo e último, como viver aqui então? O que fazer para viver esta vida
que faz com que nós nos pareçamos um pouco mais parecidos com Cristo. Colossenses 3, a partir do verso 1, Paulo começa dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, façam o quê? Procurem as coisas que são do alto. Busquem as coisas que são do alto. E o alto, lá em cima, é onde Cristo está assentado à direita de Deus. Esse é o ensino do apóstolo Paulo. Contrasta com as coisas que são aqui da terra. Busquem as coisas que são do alto. Refere-se à busca de conhecer a Cristo mais profundamente, conhecer a Cristo mais intensamente. É como dizia o apóstolo Paulo em Filipenses 3 e o verso 10: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Quero conhecer mais a Cristo. Quando foi que você orou assim? Eu quero conhecer mais o Senhor. Quando foi que nós oramos assim? Senhor, me ajuda a te conhecer mais. Jesus, me ajuda a conhecê-lo mais. Quero conhecer mais o Senhor. Quero participar mais do teu sacrifício na cruz, para aprender mais sobre o Senhor. Busquem as coisas que são do alto. Busquem as coisas lá de cima, e não as que são aqui da terra. É o ensino do apóstolo Paulo. Isso inclui as palavras do Senhor Jesus de Mateus 6 e o verso 33. Como estamos vivendo aqui? Onde é que está o nosso foco? Busquem primeiramente, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. É bom lembrar sempre, eu não posso deixar passar, mais uma vez, que coisas são essas que Jesus está falando: comer, vestir-se e a própria vida. O demais, se Deus nos der, é pura regalia. O demais, se Deus nos der, é puro mimo. Então, foca o reino de Deus, foca o Senhor Jesus, focados, entende? Focados, olhando para o alto, buscando as coisas do alto. Que maravilhoso isso! Procurem as coisas do alto, busquem as coisas do alto, e mais, pensem nas coisas do alto. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ele está dizendo: busquem e pensem nas coisas do alto. O que é que anda ocupando mais o nosso pensamento? O que é que anda ocupando mais a nossa mente? É a preocupação com as contas a pagar? É a preocupação com que roupa eu vestirei? Com que roupa eu sairei amanhã? Que preocupações têm ocupado mais a nossa mente? É a preocupação de ter alimento na mesa amanhã? Pensem nas coisas do alto. É isso que Jesus está dizendo, e não nas que são aqui da terra. Lá em Mateus, Jesus diz que quem se preocupa com o que vai comer, quem se preocupa com o que vai vestir, quem se preocupa com a própria vida, são os pagãos, são os ímpios. Eles não têm foco em Cristo e na verdadeira esperança. Mas nós, os cristãos, nós, filhos de Deus, precisamos pensar nas coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. E mais, como isso é conseguido? O apóstolo Paulo ensina em Romanos 12 e o verso 2. Isso é conseguido com a transformação da nossa mente. Senão, nós viveremos como alguém que é moldado pelo mundo. Nós viveremos se não transformarmos por Cristo a nossa mente. Vamos viver como alguém que tem a sua vida conformada ao mundo e aos seus padrões. É preciso transformação. Essa transformação precisa acontecer para que nós possamos pensar nas coisas do alto. E no que exatamente pensar?
Porque você poderá dizer: pastor, isso está muito vago, está muito teórico para mim ainda. Deixemos que o apóstolo Paulo mesmo responda. E ele responde em Filipenses 4 e o verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É nisso que a Bíblia e o apóstolo Paulo estão nos direcionando. É isso que deve ocupar a minha mente. As coisas da terra entram em choque com as coisas do alto. As coisas da terra contradizem o pensar nas coisas do alto. E é Tiago quem nos ensina sobre isso. Em Tiago 3,17, ele contrasta a sabedoria daqui com a sabedoria de cima. Ele diz que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Perceberam tudo que deve ocupar as nossas mentes? A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, que põe um coração desinteressado. Quando você abençoa, é sem nenhum interesse. Aliás, o único interesse é que o nome de Jesus seja exaltado. É isso que a Bíblia está nos incentivando. A nossa maior batalha, portanto, irmãos, é manter a supremacia de Jesus Cristo nas nossas vidas. Essa é a nossa maior luta, é nos parecer todos os dias um pouco mais com Jesus. Essa é a nossa maior luta. Sabem, irmãos, alguém escreveu que os maiores inimigos de Jesus não são os pecados óbvios, os pequenos pecados, nem os pecados maiores, os grandes pecados. Sabem, os maiores inimigos de Jesus são as coisas boas que nós fazemos, são as coisas boas que nós recebemos, que essas coisas sim tomam o lugar de Jesus na nossa vida. Essas coisas boas que acalentam o nosso peito, que nos enchem de orgulho e de alegria, podem sorrateiramente roubar o lugar de Cristo nas nossas vidas. É contra isso que nós devemos lutar. Por isso, continua o comentarista, devemos morrer diariamente para o nosso querer. Isso é, devemos tomar a nossa cruz e declarar a nossa falência. Eu não posso, mas Jesus sim, Jesus pode. É preciso colocar Cristo diariamente no centro das nossas vidas. É preciso focar Cristo diariamente. Ele precisa ser o centro da nossa visão. Precisa estar acima dos nossos projetos. Precisa estar acima da nossa carreira. Precisa estar acima das nossas agendas. Precisa estar acima do meu querer. Precisa estar antes de qualquer coisa. Jesus tem que ser sempre o primeiro. Essa é a maior luta. Dar lugar para Jesus. Deixar coisas que me atraem para que Jesus tenha mais de mim. Dar lugar para Jesus no meu coração teimoso. Dar lugar para Jesus nas minhas ideias formadas. Dar lugar para Jesus em coisas que eu acredito. Isso é pensar nas coisas do alto. E hoje Cristo está assentado à direita de Deus, está falando o verso 1 de Colossenses 3. Sabem, essa posição é uma posição de autoridade, uma posição de poder, na qual Jesus pode interceder junto ao Pai pelos seus filhos.
Paulo, falando aos Efésios, em Efésios 1 e no verso 20, fala sobre essa posição de Cristo. Efésios 1:20 diz que Deus exerceu em Cristo poder, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Por isso Paulo diz: pois vocês morreram. Colossenses 3, voltando para Colossenses 3 e o verso 3. Vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E esta é a segurança do crente. Vocês estão escondidos em Cristo, com Cristo em Deus. Você está escondida, você está escondido com Cristo em Deus. Esta é a segurança do crente em Jesus Cristo. É a segurança de todo aquele que confia em Deus. É a segurança sobre a qual falou o profeta Isaías, em Isaías 4 e o verso 9, que diz: na sombra da sua mão ele me escondeu. É sobre essa segurança que falou o salmista em Salmos 27 e no verso 5: pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Escondidos em Cristo, escondidas com Cristo em Deus. Esta é sua posição hoje. Que diferença, não é? Éramos perdidos, pecadores, mortos em nossos pecados, e hoje onde estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, e mais, escondidos em Deus. Essa é a posição do crente em Cristo. E eis a nossa esperança, porque de tudo isso, é o verso 4 que nós lemos, porque depois de tudo isso, depois de buscar as coisas do alto, depois de pensar nas coisas do alto, Colossenses 3 e o verso 4 diz que quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vejam, crescer, amadurecer até atingir a estatura perfeita, que é a estatura de Cristo. Vai valer a pena toda a luta, toda a tribulação. Escondidos em Cristo, o mal não tem poder, não triunfa sobre as nossas vidas, até que um dia se manifestará o Senhor e nós seremos semelhantes a Ele. Um dia tudo fará sentido. É sobre isso que ensina o apóstolo João na primeira carta de João 3, no verso 2: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. É isso que te aguarda, é isso que nos aguarda. Um dia, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Isso é maravilhoso, porque é assim que nós devemos viver aqui. Duas coisas: busquem as coisas do alto. A gente tem andado muito com os pés no chão, a gente tem andado muito com os pés na terra. Quarta-feira vocês ouviram a ministração, e a ministração falava de que a gente tem se comportado como se estivéssemos numa rodoviária, né, que tem muitos atrativos, como a sala VIP de uma rodoviária para aqueles que pagam a passagem mais cara, como o espaço VIP de um aeroporto, um lounge, não é? É o nome que se dá por aí. Ali tem ar-condicionado, tem poltronas confortáveis, mas uma hora o teu transporte vem, porque o teu Senhor, nós cantamos, vem sobre as nuvens, vem cavalgando, e Ele vem.
E a gente vai precisar deixar a rodoviária, por mais confortável que ela seja, não é assim? A gente vai precisar deixar essa vida aqui, porque não fomos chamados para viver aqui, somos peregrinos aqui. Costumo dizer que aqui é um grande resort, um hotel com muito conforto até para alguns. Para alguns é um pouco mais trabalhoso, mas para muitos de nós aqui está tão confortável. Mas Jesus está nos dizendo essa noite: não se encanta com os recursos do hotel, não se encanta com os recursos do lugar, porque por melhor que seja, Deus tem coisas melhores para você. Os planos do Senhor são mais altos. Os planos do Senhor são mais nobres, mais elevados do que os nossos. E Ele continua dizendo, através das palavras do profeta esta noite: eu sei, sou eu quem sei os planos que eu tenho a teu respeito. São planos de vida e não de morte. São planos para te dar esperança e um futuro, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. E aqui nós podemos fechar e concluir, meus irmãos. Vamos viver aqui buscando as coisas do alto e pensando nas coisas do alto, nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Muita coisa ainda não está clara para nós. Ainda tropeçamos nas várias pedras que encontramos pelo caminho. Passamos tribulações, provas, tentações, passamos por tudo isso. Mas olhem só, busquemos e pensemos nas coisas do alto. Busquemos a verdadeira sabedoria que está em Deus. Você pai, você mãe, você marido, você esposa, você irmão, irmã, filho, filha, pare e em oração peça ao Senhor: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu creio que o Senhor está no controle. Eu creio que o Senhor não perdeu o controle. Me ajuda a pensar nas tuas coisas, me ajuda a pensar nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Sabem, o viver cristão é desapegar-se das coisas daqui, das coisas, olhe bem, e não das pessoas. Porque as pessoas precisam ser amadas, as pessoas precisam ser abraçadas, acolhidas, porque todas são alvos do amor de Deus, todas são alvos para que Deus as alcance onde estiverem e as traga para esse aprisco, e as traga para esse rebanho. E por amor, essas pessoas serão evangelizadas, abençoadas e convidadas a crerem no Senhor Jesus, para serem curadas, para serem saradas, serem incluídas e salvas para a glória do Senhor. Amemos as pessoas, mas apenas usemos as coisas. Não nos apeguemos nas coisas. Amemos as pessoas, mas vamos dar as coisas daqui o seu devido lugar. Pensemos, busquemos as coisas que são de cima e não as que são aqui da terra. Amém? Glória a Deus. Portanto, está aí o desafio: viva com a cabeça nas nuvens. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza.